Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar como podemos calcular a distância entre dois pontos de uma reta ou de um eixo e no plano cartesiano. Então, distância entre dois pontos na reta. Então, vamos inicialmente determinar a distância entre dois pontos de uma reta. Vamos considerar os pontos A e B da reta R a seguir. Quer dizer, o ponto A tem a abscissa menos 3 e o B a abscissa 5. Tá? Então, o A no menos 3 e o B no 5. Eu quero saber a distância entre eles. Facilmente a gente pode determinar a distância, basta contar quantas unidades, né, nós temos aqui entre o A e o B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, nós temos 8 unidades, é a distância de A até B. Tá? Eu também posso dizer que o segmento AB tem comprimento né, de 8 unidades. Tá? Então, a distância entre dois pontos também mede o comprimento do segmento que une os dois pontos. Isso vai ser muito usado nos exercícios depois. Tá? Bom, então nós vimos aqui que é fácil, mas vamos generalizar um pouco isso aqui para ver como é que a gente calcula de modo geral. Tá? Então, para generalizar o cálculo, vamos considerar dois pontos da reta. O ponto A de abscissa Azinho e o ponto B de abscissa Bzinho. Então, o A e o B. Tá? Então, eu quero a distância aqui. Essa distância eu vou chamar de DAB, distância de A até B, tá? De A para B. Tá? Então, como é que eu posso calcular? Ó? Tá? Eu pego a abscissa B menos a abscissa A em módulo. Tá? Tá? Ou, como está em módulo, pode ser a abscissa A menos a abscissa B, tanto faz. Tá? Então, veja aqui, ó, a abscissa aqui, ó, o 5 menos a abscissa do A, que é menos 3. Tá? Então, vai ficar 5 menos menos 3. E 5 menos menos 3, menos 3 é mais 3. Então, vai ficar 5 mais 3, que é 8. Tá? Ou menos 3 menos 5. Menos 3 menos 5 é menos 8, mas como é em módulo, fica mais 8. Tá? Então, é isso que indica aqui o módulo da diferença. Tá? Então, sempre o módulo da diferença entre dois números me dá a distância entre esses dois números. Tá? Ou se eu usar em termos de abscissa x, ó, é a abscissa x do ponto B menos a abscissa x do A. Ou a abscissa x do A menos a abscissa x do B. Tá? Então, como a distância de A até B representa o comprimento do segmento AB, então a distância de A a B é um número real não negativo. Por isso, usamos o módulo da diferença entre as abscissas. Barbadinha. Exemplo aqui, ó. Seja a reta a seguir e algum de seus pontos nomeados. Ó. Então, eu tenho aqui os pontos A, B, C, D até a letra H. O ponto O está na origem e as suas abscissas correspondentes aqui. Ó, tá? Então, vamos calcular alguma distância no A. Distância de A até o O. Ó, a distância de A até o O. A gente poderia facilmente, né, contar quantas unidades tem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos usar a nossa formulazinha. Tá? Então, eu vou pegar de A até O, eu vou pegar a abscissa do O, que é 0, menos a abscissa do A, que é menos 7. Então, é 0 menos menos 7. E menos menos aqui dá mais, né? Vai ficar 0 mais 7, que é 7, e o módulo é 7. Eu estou usando aqui esse C para indicar que é 7 unidades de comprimento. Tá? Vai dizer que eu estou calculando distância. Tá? E como eu não sei se aqui é metro, centímetro, quilômetro, a gente bota, né, normalmente o C aqui para representar a unidade. Né? B, distância de F a 0, né, ao O. Então, de F ao O, tá? 0 menos 2. Ó. A abscissa do O, que é 0, né, menos a abscissa do F, que é 2. 0 menos 2 é menos 2. E o módulo de menos 2 é 2. Barbadinha. C, ó. Tá? Comprimento do segmento BE. Segmento BE. Segmento BE, o comprimento é dado pela distância do ponto B ao ponto E. Então, vou pegar a abscissa do E menos a abscissa do B. Ó. Então, 1 menos menos 5. Isso aqui é mais, né? Menos e menos. Então, vai ficar 1 mais 5. Módulo de 6 é 6. Barbadinha. Letra D. Distância de C a D. Ó. De C a D. Tá? Estão vendo aqui facilmente que é uma unidade. Nós vamos pegar, ó, a abscissa do D menos a abscissa do C. Menos 2 menos menos 3. Aqui vai ficar mais, né? Menos 2 mais 3, que vai dar 1. Uma unidade de comprimento, né? Como a gente está vendo ali. Letra E, distância de A a E. Ó. De A até E.
Tá? Então, vou pegar a abscissa do E menos a abscissa do A. 1 menos 7. E aqui vai dar mais 1 mais 7, que vai dar 8 unidades de comprimento. Barbadinha. Letra F, ó. Comprimento do segmento DH, ó, de D até H. Tá? É a distância de DH. Então, a abscissa do H aqui é 6 e do D que é menos 2. Então, 6 menos 2, 6 mais 2, que vai dar 8 unidades de comprimento. Tá? Letra G, ó, a distância do ponto G à origem. Tá? De G à origem. Tá? Então, vou pegar a origem que é 0 e o G que é 5. 0 menos 5. E dá menos 5, e módulo de menos 5 é 5. 5 unidades de comprimento. Barbadinha. Tá? Agora vamos ver a distância entre dois pontos no plano. Tá? Então, agora considerando dois pontos no plano cartesiano, onde cada ponto é dado por duas coordenadas. O ponto A, xa, y,A, e o ponto B, xb, yb. Tá? Então, na figura a seguir, considere os pontos A e B e o segmento AB, cujo comprimento representa a distância DAB entre os dois pontos. Tá? Então, tem a figura aqui, é o ponto A, que tem coordenadas xa, yA, e o ponto B, coordenadas xb, yb. Então, é a única coisa que a gente conhece aqui, tá? O xa, yA e o xb, yb. Tá? E esse segmento que vai de A até B, ó, o comprimento dele representa a distância de A até B. Então, como é que nós vamos fazer? Ó? Primeiro, nós vamos prolongar essa linha tracejada aqui, ó, até esse ponto aqui. Tá? E agora eu vou prolongar essa linha tracejada a partir desse ponto até o ponto B lá. Ó. Com isso, eu formei um triângulo retângulo, ó, que está o ângulo de 90, onde a distância que eu quero, comprimento desse segmento aqui, é a hipotenusa. E esses aqui são os catetos. Tá? Veja que esse cateto aqui, ó, facilmente eu posso determinar o valor dele, que é o YB menos YA. Ó. É esse comprimento desse segmento nessa reta. Como a gente viu, né, a distância entre dois pontos de uma reta, é só fazer YB menos YA que eu tenho o comprimento desse cateto. E aqui nesse cateto é só fazer XB menos XA. Então aqui, ó, aqui tem um ponto C, né, só para completar o vértice do triângulo. Aqui eu tenho XB menos XA e aqui eu tenho YB menos YA. E, né, então, esses dois aqui eu tenho, ó, os dois catetos, que são os valores conhecidos. Só me falta a distância. Então, basta usar Pitágoras. Né? O quadrado da hipotenusa, ó, DAB ao quadrado, é igual, né, soma dos quadrados catetos, xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. E a distância de A até B fica a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Veja que eu não coloquei mais ou menos, que a distância sempre tem que ser não negativa, né? Positiva ou no mínimo zero. Esse xb menos xa que está aqui, ó, pode ser invertido, não tem problema. Pode fazer xa menos xb, porque como está ao quadrado, sempre vai dar positivo, né, o resultado aqui, e aqui também pode inverter. Tá? Alguns usam também esse formato aqui, ó, né? Essa diferença chama de ΔX, ó, variação do x, né? O x variou de xa até xb, e a variação do y, o y variou de YA até YB. Também pode usar essa forma mais condensada. Barbadinha. Tá? Vamos ver um exemplo. A seguir temos a representação de alguns pontos no plano cartesiano. Ó, tá? O ponto A com coordenadas menos 3, 2, o B com coordenadas aqui, ó, o x é 0 e o y é 4, o C com coordenadas 2 e 7, o D com coordenadas 5 e o y é 0, o E, o x dele é 4 e o y é menos 3, e o F, o x é menos 1 e o y é menos 3. Tá? Então, vamos calcular aqui, ó, essas distâncias indicadas aqui. Então, no item A, tá, a distância de A até B. Então, vamos usar a fórmula aqui genérica. Ó. Distância de A até B, ó, distância aqui de A até B, ó, é o comprimento desse segmento aqui. Tá? Então, vai ser a raiz quadrada, né? A variação do x, ó. Então eu vou pegar o x do B aqui, ó, que é 0, menos o x do A, que é menos 3, ó, 0 menos 3 ao quadrado, mais o y do B é 4, e o y do A aqui é 2, 4 menos 2. Tá? Menos e menos dá mais, então aqui vai ficar 3 ao quadrado, 4 menos 2 é 2, 2 ao quadrado. Aqui dá 9 mais 4, 13. Então, raiz de 13 unidades de comprimento.
Tá? Veja que aqui, quando a gente traçou, a gente pode imaginar um triângulo retângulo aqui. Ó. Esse cateto aqui mede 2 e esse cateto aqui mede 3, ó, tá? Que é o que a gente tem aqui, ó, soma dos quadrados dos catetos. Tá? Barbadinha. Agora a letra B, ó, distância de A a C. Tá? De A aqui até C. Ó. Veja que eu tenho aqui um triângulo retângulo também. Aqui, eu posso imaginar. Então, são esses catetos aqui que a gente vai determinar dentro da raiz. Aqui, ó. Então, de A até C, né? Vamos pegar então o C menos o A. Tá? Então, o x do C aqui, ó, que é 2, menos o x do A, que é menos 3. Ó, 2 menos 3 ao quadrado, mais o y do C aqui, ó, que é 7, menos o y do A, que é 2. Ó, tá? E aqui menos e menos vai dar mais. Então, 2 mais 3 vai dar 5, 5 ao quadrado. 7 menos 2 também é 5, 5 ao quadrado. Tá? Veja, no triângulo retângulo que a gente tem aqui, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Ó, e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 também. Tá? Então aqui tem 5 e aqui tem 5, que é o que aparece aqui. E aqui vai dar 25, né? Mais 25. E 25 mais 25 é 50. E a raiz de 50 dá para simplificar, fica 5 raiz de 2. Tá? Imagina que os 50, né, dentro da raiz é 25 vezes 2. E a raiz de 25 é 5. Ele cai fora da raiz. E o 2 não tem raiz exata, a gente deixa lá dentro. Tá? Barbadinha. Letra C, a distância de B a C. Então, de B aqui, ó, até C. Veja o triângulo retângulo aqui. Ó. Tá? Então, aqui esse comprimento aqui é 3 e esse comprimento é 2. São os catetos. E como é que a gente obtém? Ó? Tá? O x do C é 2 e o x do B é 0. Ó. 2 menos 0 ao quadrado. O y do C é 7 e o y do B é 4. Ó. Tá? 7 e aqui 4. 7 menos 4. Então, raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá? Então, 2 aqui, ó, aqui é 2, 2 unidades, e aqui é 3. Aqui é 4, que vai dar 9. Fica raiz de 13 unidades. Barbadinha. Letra D, ó, distância de C a D. Distância aqui, ó, de C até D aqui, ó. Tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó, o x do D menos o x do C. O x do D aqui é 5 e o x do C aqui é 2. Então, 5 menos 2 ao quadrado. O y do C menos o y do D. O y do D menos o y do C. Y do D aqui, ó, é 0 e y do C é 7. Então, 0 menos 7. 5 menos 2 é 3. 0 menos 7 é menos 7. E 3 ao quadrado é 9 e 7 ao quadrado é 49. E 9 mais 49, 58. Raiz de 58. Veja, formando o triângulo retângulo aqui, ó, esse triângulo, ó, veja, esse cateto aqui é 3, ó, e esse cateto aqui é 7, que é o que a gente tem aqui, ó, 13 e 7. Tá? Como está o quadrado, vai ficar positivo. Letra E, distância de D a E. Tá? De D a E, aqui essa distância. Veja que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Um cateto aqui vale 1 e esse aqui vale 3, que é o que vai dar no final aqui. Vamos ver, ó. Tá? Então, o x do E e o x do D. O x do E aqui, ó, é 4. E o x do D é 5. Ó. 4 menos 5 ao quadrado. O y do E é menos 3. Ó. O y do E é menos 3 e y do D é 0. Menos 3 menos 0. 4 menos 5 é menos 1 ao quadrado. Menos 3 menos 0 é menos 3 ao quadrado. Aqui vai dar 1 e ali vai dar 9. E 1 mais 9 é 10. Fica a raiz de 10 unidades de comprimento. Barbadinha. E por fim, a distância de E a F. Ó. Distância de E a F. Veja que eles estão numa mesma linha reta. Ó. Né? Bastava fazer em módulo a diferença das abscissas aqui. Ó. Mas vamos aplicar a fórmula essa aqui para ver como dá o mesmo resultado. Veja que aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Ou seja, o x do E, que é 4, menos o x do F. 4 menos menos 1 vai dar 5. Tá? Ou o x do F menos o x do E. Menos 1 menos 4 dá menos 5. Em módulo fica 5. Então vamos ver, tirando a raiz. Ó. Tá? Eu quero de E a F. Então o x do F, ó, é menos 1 menos o x do E, que é 4. Então menos 1 menos 4 ao quadrado. Mais o y do F. O y do F aqui, ó, é menos 3. Ó. Menos o y do E. Y do E também é menos 3, então fica menos menos 3. Tá? Aqui fica menos 1 menos 4 é menos 5 ao quadrado, e aqui vai dar mais
menos 1 mais 3 dá 0. Tá? Então vai dar raiz de 25, que é 5 unidades de comprimento. Tá? Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe os likes, né? E deixe seu comentário. Divulga para os colegas as nossas aulas. Na próxima aula nós vamos fazer exercício, né? Revisando essa parte de distância entre dois pontos.